Hi, girls! Hi, boys! Calma, sabe? Tem isso no teu life? O que é? O que é? Não, então, você tem que falar o que é, senão a gente vai perder ponto. It's not a house. Yes! É mó. É gema de ovo, cara. É gema de ovo, certeza. É maciante. Cheiro de coco. Posso lavar a mão? Óleo de coco. Ah, tem. É uma comida? Ah, dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Na hora. É um sabonete! Não! Tem interesse em mim na roupa? Não sei o que é isso. Caraca. Tá. É que ela tem que acertar. Competitiva. Vai. Dica, uma coisa. É uma coisa que se usa na escola. Cola, bastão. Isso! Pode comer. Mas você pega uma coisinha lá do... Garota. Eu tô com medo. Eu sei que não vai ter bicho, mas eu tô com medo. Ai, vai lá. São duas orelhinhas, né? Sim. E aqui tem uma cabeça. Então. Normalmente a cabeça fica atrás da... Aí aqui é um rabo. Então é um cachorrinho. De pelúcia. Nossa senhora. É um cachorrinho de pelúcia? Claro que eu não... É um gatinho de pelúcia. Depois de muito tempo. Oi? A sensação de não saber o que está por vir é muito ruim. Eu já tava, na minha cabeça, eu já tava imaginando assim, o pior, eu tava esperando um sapo dentro daquela caixa. Meu Deus do céu. Eu tenho que admitir que foi tenso, que deu um leve medinho, assim, um preconceito com o que tinha naquela caixa. Na lição dessa semana conta a história de Esther. E é quando ela foi provada pra ver se ela merecia mesmo estar ali no cargo de rainha e se ela ia fazer a coisa certa pelo povo dela. Todos nós já passamos por muita dificuldade na nossa vida. Mas também a gente experimenta a vitória, né? Como aqui nós meninas tivemos na dinâmica de hoje. De novo! Ela foi criada primeiro do que eu, ela participou do cargo. Na verdade, como cristãos, devemos esperar a vitória, porque há um grande pai através de cada situação. E não é qualquer pai, né? É o pai, o nosso Deus Pai. Opa. E vocês, lembram de alguma vez de quando Deus, o grande pai, lhe proporcionou alguma vitória? Sim, quando eu era pequena, eu caí de 5 metros de altura e eu tive hemorragia interna e tive que retirar o baço, que é um órgão do corpo. E era pra eu continuar o tratamento pra minha imunidade por bastante tempo, mas eu consegui terminar com 10 anos. Eu aprendi que, às vezes, as grandes vitórias e os grandes milagres nem sempre vão vir na hora que a gente espera. Mas enquanto isso, a gente tem que reconhecer as pequenas vitórias, as pequenas conquistas e os pequenos milagres que Deus faz na nossa vida. Afinal, Ele sempre tá com a gente. Bem, recapitulando a história de Esther. Esther foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela participou do
de cargo para a princesa do rei Xerxes, o rei Assuero. Ela virou rainha do rei Xerxes. Amã, que era o segundo homem mais poderoso do reinado, ele queria matar todos os judeus. Depois disso, Mardoqueu veio, falou com Esther, falando assim: você tem que lembrar da nossa descendência, porque você é judia. E então ela fez um jejum por 3 dias, para poder lembrar do seu povo e também manter uma comunhão maior com Deus naquele tempo tão delicado. Relaxa, Ítalo, relaxa. Vamos ver com mais calma o que aconteceu nessa treta louca de Esther. Bem, como lei da época, eles não permitiam que alguém entrasse na presença do rei sem ser convidado. E uma mulher, mesmo que ela fosse a rainha, ela também não poderia entrar. Até porque naquela época as mulheres não tinham influência nem o valor que elas têm hoje, né? Naquele momento, o Hamã, ele queria fazer um decreto para exterminar o povo judeu. Aquela era a hora em que Esther precisava agir. Esther jejuou para poder... Esther jejuou para poder se preparar para aquele momento tão delicado que ela estava enfrentando. Será que ela conseguiu? Nós não sabemos a resposta, mas sabemos o resultado. Isso me faz lembrar de como é incrível a gente confiar em Deus e, confiar no poder dele, sabe? E nesse momento é falado uma das frases mais marcantes da Bíblia, que é Esther 4,14. Pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ali era o momento que Esther precisava entrar no palácio e precisava mostrar que ela estava com Deus e que ela não tinha medo de morrer, porque Deus estava com ela. E ele promete que sempre vai estar com a gente. Bem, agora nessa parte da história de Esther, ela teve que ir para o trono do rei para poder convidar ele e Amã para uma noite de jogos e uma janta especial, né? E só que ela tava com medo, porque ela não podia simplesmente só entrar lá. Para ter que entrar, ela tinha que ser convidada, né, pelo rei ou por Amã, né? E dela entrando daquele jeito que ela tá vindo, do nada assim, os guardas que estavam protegendo o rei podiam facilmente só matar ela, assim. Ai! Só que quando ela chegou lá, o rei perguntou: o que a minha rainha precisa agora? Qual é o seu desejo? E ela foi lá e convidou ele e Amã para uma noite de uma janta lá. Bem especial. Isso aí. Além disso, o rei fala uma das declarações de amor mais lindas da Bíblia, que está lá em Esther 5:3, e é o nosso texto-chave da semana. Diz assim: e o rei lhe perguntou: que a rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Ai, que bonitinho. Cara, tá. Aí Esther, ela convidou o rei e Amã para um banquete real que ia ser feito lá no palácio. Hamã devia estar se sentindo, cara, nossa, eu consegui um decreto, eu vou matar os judeus e eu ainda vou jantar com o rei e a rainha. Ele devia estar assistindo, cara. Mas depois ele saiu dali, daí ele passou, ele viu Mardoqueu e lembrou: não, eu tenho que focar no meu plano, eu tenho que matar os judeus. E ele voltou bravo pra casa. Xerxes, então, ele não conseguiu dormir. Não, acho que é você. Sou eu. Ah, é por isso. Desculpa, cortei você, me empolguei. Pois é, ele foi aconselhado pela sua querida e amada esposa. Chamada também de Nádia. Ele foi aconselhado por ela pra fazer uma forca de nada mais nada menos do que 22 metros de altura. Pouca coisa, né? A mulher... Pequenininha. Boa. De boa. E aí, pra fazer uma forca desse tamanho, no quintal da casa dele, pra que quando o Mardoqueu fosse morto, todo mundo conseguisse ver. O rei, ele não estava conseguindo dormir em um certo momento, em uma certa noite, né? E até que ele pediu pra Esther ler as suas crônicas, né? Esther que não. passava no... Não, Esther. Esther?
Não? Tá, foi mal. Ela esquivou. Em uma certa noite, o rei Assuero, ele não estava conseguindo pegar no sono, né? Daí ele pediu para o seu servo ler as suas crônicas que ocorriam no seu reino, né? Os seus feitos e tal. E era uma ótima maneira dele relaxar, né? E até que teve uma hora da crônica que o seu servo foi lá e leu assim... o rei é salvo de envenenamento por Mardoqueu. E ele olhou, por Mardoqueu? Eu disse, o seu servo, aquele lá que fica na entrada dele assim. O Mardoqueu fez isso, então eu devo presenteá-lo. Ele fez um grande feito pra mim, ele salvou minha vida. Quem seria eu se não fosse Mardoqueu? Então, Xerxes, ele já não conseguia dormir. Ele pediu para os administradores perguntarem e checarem se eles tinham feito alguma coisa em homenagem a Mardoqueu, seu fiel defensor. Então só você levantou, Ramã acordou lá, tem que ir pro trabalho. Ele foi lá trabalhar pro rei e o rei perguntou: Ramã, o que eu poderia fazer para um cara que eu gosto muito, um cara que eu quero honrar? Aí, né, a Amã toda achando que era ele, o Gationix, ele falou assim... Ele foi aconselhar o rei, né, porque ele achou que era ele, o cara que o rei tava falando. E aí, o conselho dele tá escrito lá em Ester 8... Do versículo 8 ao 9. E eu vou resumir mais ou menos, mas ele dizia assim. Ele disse que era pro rei botar o cara, né, que ele queria homenagear, com a veste real, com a coroa real montada no cavalo real e andando, desfilando assim pelo reino inteiro. Ou seja, Ramã estava sendo super egocêntrico, né? Imagina, ele ia usar a coroa do rei, as vestes do rei, ele ia montar no cavalo do rei, ia sair desfilando pela cidade sendo saudado por todos e estava se achando. Ele estava se achando com certeza a estrela de cinema, né? Só pode. Pena que os seus 10 segundos de fama acabaram. Tururu. Aí chega um momento e o rei fala assim: então eu quero que você faça isso pra Mardoqueu. Veste ele com a veste real, com a coroa real, bota ele em cima do cavalo real e guia ele pela cidade falando que ele é a melhor pessoa do rei. Cara, imagina a cara que Ramã deve ter ficado. Aquele dia tava sendo péssimo pra Amã, péssimo. A única coisa que salvaria seria o banquete real junto com Ester e o rei. Só que não. Então, ele escondeu sua frustração, encarnou a falsidade e foi lá comer e bater papo com o rei e com a rainha e ouvir o que ela tinha a dizer. E depois, quem sabe, ele matava o Mardoqueu. Então, tava lá Ester, o rei Assuero e Amã no seu segundo banquete. Estavam lá comendo tranquilos e tal. E até que o rei teve uma ideia e falou assim: Ester, você pode pedir qualquer coisa. Você pode até pedir metade do reino que eu te dou. Faça um desejo pra mim. E Ester, toda nervosa, foi lá e falou assim: não me mate, nem ao meu povo. Então o rei fica: ué, como assim, meu povo? E aí ela fala assim: eu sou judia. E aí todo mundo fica: o quê? Meu Deus. E aí ela fala assim: por favor, não deixe o assassino do meu povo me matar e matar o meu povo. Faz alguma coisa. E aí o rei já ficou, né? E aí ficou: quem que é o assassino do seu povo? Aí, meu irmão, aí só faltou ela falar uma palavra, só tinha que falar uma palavra. E ela falou: é Amã. Tan, tan, tan. Imagina a cara dele, mano. Ao ouvir isso, o rei ficou, tipo, chocado. Ele teve que sair pro jardim e respirar um pouco, assim, naquela situação. Enquanto isso, Ramã viu a influência que Ester tinha sobre o rei e foi lá implorar pra ela, né? Não me deixe morrer, desculpa, cara. Eu não vou te matar, não me deixe morrer também. Aí, nessa hora, o rei chega e vê o cara debruçado perto dessa mulher maravilhosa, né? O que ele pensou? Aquilo foi a gota d'água. Ele mandou que acelerassem a morte de Ramã e pediu para que fosse em público. Ele queria dizer, mexeu com a mulher errada, mexeu com ela, mexeu comigo. Mas onde será que poderia ser feito essa linda execução pública? Aí eu só imagino assim, alguém chegando assim, né, lá pro rei e falando assim: então, né, é que tem uma forca preparada na casa de Amã. Oh, que coincidência! 22 metros, serve? Só isso.
O legal que parou aí, né? Eu falei, ninguém vai falar. Ai, meu povo. Meu povo, acho que é por aí que acaba a história, né? Depois de tantas reviravoltas e vergonhas alheias, este é o fim. Com isso, o povo ganhou liberdade. Quer dizer, não bem liberdade, eles ganharam o seu direito de se defender. Porque o rei Assuero não podia revogar o seu decreto, mas ele podia criar um novo, que seria que os judeus podiam se defender. Só que eles precisavam de um novo primeiro-ministro. E adivinha quem ocuparia esse cargo? Rubem os amores. Sai daqui! Alegria. E esse sim merecia, né, a posição. E essa foi a história de Esther. Mesmo com a situação arriscada, ela ainda continuou firme na fé dela. E conseguiu ganhar, e Deus concedeu a vitória para eles. Todos nós passamos por dificuldades muito difíceis, né? Porque dificuldades são difíceis. Pois é. Interessante. Todos nós passamos por problemas da nossa vida, né? E coisas que abalam a nossa fé e abalam a nossa vida como cristão. Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente tem Deus com a gente e Ele vai ajudar a gente do mesmo jeito que Ele ajudou a Esther. Deus promete nos dar a vitória, mas frequentemente Ele coloca dificuldades no nosso caminho que nem Esther encontrou. E você, o que você poderia fazer para reconhecer as vitórias que Deus tem realizado na sua vida hoje? Não esqueça, Esther orou e jejuou pedindo orientação de Deus. E para sermos vencedores, devemos ter comunhão com Deus. E esse é o nosso desejo, e esse deve ser o nosso desejo diário. Ore por nós, que nós oraremos por vocês. É isso aí, galera. A gente terminou mais um Lição Teen. Fiquem ligados porque vai ter mais vídeos. Pois é. E deixa o like, compartilha, manda pra todo mundo. Se inscreve. Ativa o sininho. E também não deixe de nos seguir no Instagram, que a gente tá postando coisas bem legais. Não dá dislike, porque é feio. Seja educado. É isso. É isso aí. Tchau, tchau. Bye.